Vamos para a palavra de Deus. Nós encerramos um assunto, nós estudamos todo o livro de Neemias, porque o Rio Grande do Sul passou por toda essa calamidade no mês de maio, junho. Algumas pessoas ainda estão se levantando diante de tudo que viveram, que sofreram. E aí a gente estudou o livro de Neemias, porque ele é um livro que fala da reconstrução de uma cidade, que foi a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas nós terminamos os 13 capítulos, e hoje eu quero trazer uma palavra lá do livro de Apocalipse. Quero compartilhar com vocês. Um dos textos dessa palavra, ele é muito conhecido, que está lá em Apocalipse 3:20, pode colocar para nós, Kelly, por gentileza. Esse texto ele é bem conhecido. Às vezes a gente brinca, olha, acho que Jesus está batendo na tua porta. E o texto diz, Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, porque se não ouvir, não abre, né? Ontem tinha um boy lá em casa, e a Grazi não ouvia ele. Ele mandou uma mensagem, olha, acho que não estão me ouvindo, porque se não ouve, não tem como abrir. E o grande detalhe desse texto é o seguinte, se nós ouvirmos a voz de Deus, a voz de Jesus. E se a gente ouvir e abrir a porta, porque Deus não arromba, porque se tem uma coisa que Deus deu para todos nós, desde a criação lá no Éden, foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E aqui, o livro de Apocalipse está super contextualizado com o livro de Gênesis, onde Deus deu a liberdade para Adão e Eva, para viverem no jardim, cuidarem do jardim, e apenas não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui o texto diz, se alguém abrir, se alguém ouvir, e se ouvindo abrir, então eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Só que esse texto, ele tem um contexto. E um grande erro de muitos pregadores, muitos ensinadores da palavra de Deus é pegar um texto e sair falando, e sair linkando aquele texto da forma que bem quiserem. E a própria Bíblia diz que os textos bíblicos não são de pessoal interpretação, ou seja, eu não posso interpretar a Bíblia como eu quero, mas sim dentro daquilo que ela está dizendo. E aí, a gente vai lá no versículo 14 e vai vir construindo então o que é que estava acontecendo. Essa igreja, aliás, essa carta, não só a carta de Apocalipse, porque dentro da carta de Apocalipse, vem comigo no raciocínio, João ele é o último apóstolo vivo, o último. Todos os outros foram perseguidos e mortos. João é o único dos 12 apóstolos de Jesus que vai morrer de velhice. Mas mesmo assim, o imperador romano prendeu ele, e agora ele está preso na ilha de Patmos, que era um local, era uma prisão, era uma colônia penal numa ilha. E ele foi jogado lá. Antes disso, João ele era o pastor da igreja de Éfeso, porque Éfeso era uma grande capital da Ásia Menor naquele tempo. Para vocês terem uma ideia, Éfeso tinha em torno de 300 mil habitantes naquela época, para ver o tamanho que era aquela cidade, uma cidade gigantesca. E João ele era pastor nessa igreja. Tem a carta de Paulo à igreja de Éfeso, João pastoreava essa igreja. E ele, depois desse tempo pastoreando a igreja de Éfeso, ele é preso, então, por ordem do imperador, e ele está lá na ilha de Patmos. E aí a gente pensa assim, poxa, será que Jesus vai parar de falar com a igreja? E é interessante que lá na livra de Patmos, João ele recebe essa revelação, ele tem um encontro com Cristo, o próprio Cristo. E é interessante que foi um encontro com tanta glória de Deus, porque a glória de Deus, ela não... Nós
a nossa humanidade não suporta a glória de Deus. E João cai. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele cai. E a mão de Jesus vai lá, toca ele. E diz: fica em paz, João. Sou eu que estou falando contigo. Senta aí e anota tudo o que eu vou te mostrar. É interessante que o apóstolo João, que é o apóstolo amado, aquele que naquele livro, naquele retrato da Santa Ceia, da última Santa Ceia, João está reclinado no peito de Jesus, porque ele era o discípulo, conhecido como o grande discípulo, discípulo amado de Jesus, mais amado de todos, era João, e que tinha mais intimidade com Jesus, e ele tem um encontro com Cristo, com a glória de Cristo, o Cristo ressurreto, e ele cai. Jesus disse: João, coloca a mão lá, e faz o que com ele? Levanta João, e diz: João, quero te falar uma coisa. E é tão interessante que talvez todo mundo achando que era o fim de João, e aqui já tem um aprendizado para nós, parecia o fim de João, e é quando João tem a grande revelação, que é o livro do Apocalipse, né? O livro do fim dos tempos que nós estamos vivendo, não agora, tá? Porque a Bíblia diz que a partir de Cristo, nós estamos vivendo os fins, os últimos dias, ou seja, os fins dos tempos, tá? Então a partir de Cristo. Agora, se vai demorar muito ou não, para o consumar final, aí não sei, não depende a nós saber tempos e épocas, diz a palavra de Deus. E aí, gente, João conhecia aquele cenário ali, daquelas cidades da Ásia que tinham sido evangelizadas. Ele conhecia bem aquele cenário. E aí Jesus, ele vai, e ele é muito pontual na forma que ele vai falar com cada uma das 7 igrejas. E hoje eu quero falar da 7ª. Na ordem ali das cartas, Laodiceia é a 7ª igreja. Então, mesmo que pareça o fim para você, eu quero dizer que o nosso fim é só quando o nosso tempo aqui nessa terra acabar. Porque Deus também é o Deus da vida e da morte. Olha aqui para mim. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de construir e tempo de desconstruir, derrubar. Quer dizer, existe tempo para todas as coisas. A gente ama o tempo do nascimento, e às vezes a gente é avesso ao tempo da morte. Mas tem uma coisa certa na vida, gente, é a morte. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar feliz com a morte, mas ao menos a gente tem que aprender a lidar com ela. Estão entendendo? E principalmente o cristão ele sabe, ele entende que aquele que está em Cristo, Jesus mesmo disse, ele não morre, ele faz o quê? Passa da morte para a vida, e agora uma vida eterna. Então a nossa esperança em Cristo é essa, gente, é a eternidade. Mas vamos voltar aqui, para nós não alongar aqui. Ao anjo da igreja, que era o líder, o anjo era o líder, tá? Não era um anjo. Em Laodiceia escreve, quer dizer, ao responsável pela igreja lá em Laodiceia. Então João está escrevendo uma carta para ele. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse, gente? Volta ali, por favor, no 14. Quem é esse? Jesus. Ele é o Amém. Olha aqui para mim. Não é o seu diagnóstico que é o Amém. Jesus é o Amém. Significa o que mesmo? Assim seja. Então ele é o assim seja. Não é o que os outros dizem. Não é o que pessoas dizem. Ele é o Amém. Ele é o Amém. Ele é o assim seja. Então apresente, sempre apresente a sua luta, o seu desafio, a sua tribulação a Jesus. Porque ele mesmo diz, eu sou o Amém. Eu sou o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira. E aí olha só que interessante aqui o versículo 15. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E estudando
esse texto, como esse ponto aqui nos faz refletir. Só coloca o versículo 14 de novo, Kelly. Eu gostaria que no lugar de Laodiceia, você colocasse o seu nome. Eu coloco o meu, e você coloca o seu. Então é uma carta, porque senão assim, é uma carta para a igreja. E daí não serve para nós. Só que a igreja, ela é composta por quem, gente? Por nós, é composta de pessoas. Então essa carta, quando ela foi escrita, ela não foi escrita lá para aquele lugar, para aquele prédio lá em Laodiceia. Não, ela foi escrita para as pessoas que faziam parte daquela comunidade. E você vai entender como Jesus falava de uma forma simples, clara e objetiva. Como eles entenderam. Pode colocar lá. Então ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Gente, Jesus sabe tudo. É isso que essa primeira parte aqui quer dizer. Ele sabe tudo. Nada diante de Cristo está oculto. Então, Ele sabe as nossas obras públicas, mas Ele sabe as nossas obras privadas. Ele sabe o que nós expressamos, mas acima disso, Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o que nós evidenciamos, mas Ele também sabe o que nós ocultamos. Ele conhece as nossas obras. Preste atenção. Você vai ver que isso aqui faz muito sentido. E aí ele diz o seguinte: que não és nem frio nem quente. E quem deras fosses frio ou quente. Deixa aí, Kelly. Porque aqui é um contexto. E como eu amo quando quando a gente entende o porquê da coisa. Foi uma palavra extremamente diretiva, mas totalmente de acordo com a realidade que eles viviam. Foi quase uma parábola aqui de Jesus para essa igreja. Por quê? Porque haviam duas cidades vizinhas, e vizinhas próximas, porque às vezes as cidades eram espaçadas. Mas aqui eram duas cidades vizinhas próximas, e essas cidades, uma delas, que era Hierápolis, e a outra era Colossos. Então Laodiceia, diga Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Colossos inclusive tinha uma igreja lá, a igreja dos Colossenses. Parabéns, vocês são maravilhosos, gente. Então a igreja tinha ali do lado uma igreja também, a igreja de Colossos. O que acontece? Na cidade de Hierápolis, era uma cidade que tinha águas termais, que eles tinham aquelas águas como medicinais. Era uma água quente. Eles tinham fonte de águas quentes. Hierápolis. E a cidade de Colossos era uma cidade que tinha fonte de águas doces para beber. Tinham muitas fontes em Colossos. Então, eles eram cercados de duas cidades muito abençoadas. Uma por água quente, de verdade, água medicinal, e outra por água fria, água para beber, que naquele tempo não tinha água como nós temos hoje. E o que Laodiceia fez? Laodiceia, eles trouxeram de forma encanada, por aquedutos, eles traziam água tanto de Hierápolis como de Colossos. O que acontece? A água fria de Colosso chegava como ali em Laodiceia? Chegava como, gente? Morna. E a água quente de Hierápolis, que era uma ideia de 8, 10 quilômetros de distância essa cidade. Então tinha um aqueduto de água, só que a água quente lá, como é que ela chegava ali em Laodiceia? Morna. Então ela não tinha o mesmo efeito que ela tinha em Hierápolis, e não tinha o mesmo efeito que ela tinha em Colossos. Mas tudo bem, chegava água para eles, só que chegava uma água morna. E muitas vezes essa água morna, ela dava náusea.
Já comeu alguma coisa que te deu náusea, sim ou não? Todo mundo aqui. E náusea é brabo, né? Porque náusea não tem jeito. E aí por isso que ele diz, eu conheço as tuas obras, e que nem és nem frio, nem quente. Quer dizer, nem uma coisa, nem outra. E ele diz, quem dera vocês fossem frio ou quente. Entenderam a analogia, gente? Sim ou não? Se não, eu explico de novo. Diz que sim. Ah, então tá bom. Aí vai para o 16, perdão. Assim, porque és, o quê? Morno. Nem frio nem quente. Eu estou a ponto de... Porque muitas vezes eles iam tomar aquelas águas, e aquelas águas faziam mal. Então eles entendem profundamente o que Jesus estava querendo dizer para eles. E a gente entende melhor a Bíblia assim, sim ou não, gente? No contexto do negócio. Então, vamos lá, pode passar, lê o próximo aí. Pois dizes. Agora, por que Jesus queria vomitar essa igreja? Agora ele vai dizer o porquê. Ele traz essa alegoria, essa metáfora, linkando com a realidade que eles estavam vivendo. E ele vai dizer o porquê. Por que ele estava a ponto de vomitar eles da boca? Ô gente, vomitar é uma coisa muito nojenta. E vamos lá. Quando a gente está com ânsia, é uma coisa muito ruim, sim ou não, gente? Vocês entendem o desconforto que Jesus estava com essa igreja? Era muito ruim. Era muito desconforto que Jesus estava com a igreja de Laodiceia. E agora ele vai explicar o porquê. Porque eles diziam o seguinte: nós estamos ricos. Preste atenção. Dinheiro não era problema para a cidade de Laodiceia. Eles diziam o seguinte: que eles não precisavam de coisa alguma. Bom, se eu não preciso de coisa alguma, eu também não preciso de Deus. Estão entendendo aqui? Eles diziam, eu não preciso de nada. Nós temos tudo, nós somos ricos. E aí Jesus vai dizer, mas vocês nem sabem, que apesar de vocês acharem que tem tudo, vocês são o quê? Infelizes. Vocês são miseráveis. Vocês são pobres. Aqui, miserável e pobre, está falando pela riqueza que aquele povo tinha. Ô gente, deu um terremoto, algumas dezenas de anos depois de Cristo, nesse local que ele destrói as cidades, por exemplo, de Colossos e Hierápolis. Mas a cidade de Laodiceia é tão rica, que os próprios moradores da cidade reconstruíram ela. As outras não foram reconstruídas até hoje. Só existem os escombros de Colossos e de Hierápolis. Até hoje, isso aqui é Turquia hoje, para vocês entenderem logisticamente, é Turquia isso aqui. Tudo isso aqui é Turquia. E aconteceu um terremoto e as outras cidades não conseguiram se reconstruir. Mas Laodiceia se reconstruiu, porque eles tinham muito dinheiro. Aí Jesus vai dizer o seguinte: mas vocês são pobres, vocês são cegos, porque era uma cidade que tinha uma medicina para a época avançada, inclusive uma medicina de oftalmologia. Imagina isso na época, gente. Então eles tinham um remédio, colírios para os olhos. Naquela época eles tinham esses remédios. E aí Jesus vai dizer, vocês são cegos. E uma das grandes produtoras de riqueza lá de Laodiceia era a confecção têxtil deles. Então eles produziam muitas roupas. Aqui digamos seria uma farroupilha da vida. Ou aqui as cidades catarinenses ali do têxtil. A região muito próspera por causa do têxtil. Laodiceia tinha muita riqueza por causa do têxtil. Então eles tinham muita roupa, que na época também não era comum. E aí por isso que você entende que Jesus diz para eles o quê? Vocês estão nus. Mas eles diziam o quê?
Que eles eram ricos, eles tinham medicina, eles tinham roupas, eles tinham dinheiro, eles tinham ouro, eles tinham muito ouro. E aí Jesus vem combatendo tudo isso. E aí ele vai dizer no versículo 17, aliás 18, eu estou um atrasado. Aí ele dá um conselho, e esse é o grande conselho dos versículos 14 ao 22, o grande conselho é esse. Eu aconselho-te que de mim compres ouro, ó como eles tinham ouro, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é isso, gente? Que ouro é esse? Um ouro refinado pelo fogo. Esse ouro aqui, gente, são as verdadeiras riquezas espirituais. Porque riqueza terrena, você não precisa de Cristo para construir. Não precisa. Tem muita gente, você conhece muita gente que não é cristão e é rico. E em toda riqueza é pobre. E é isso que Jesus está questionando essa igreja. Porque eles se achavam tão ricos, mas no fundo eles eram o quê? Pobres. Se fosse nos dias de hoje, talvez, mas Jesus não precisava. Ele diria, essa igreja é tão pobre, mas ela é tão pobre, que ela só tem dinheiro. E esse ouro refinado que ele fala, são as riquezas espirituais. Lá em Efésios 1 e 3, o apóstolo Paulo lhe diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, preste atenção, com toda a sorte de bênção, o que, gente? Espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Aqui Paulo está falando, bendito seja Deus, glorificado seja Deus, porque Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. E essas bênçãos que ele fala aqui não são bênçãos terrenas. Ele está falando, são bênçãos espirituais. E é isso que Jesus está falando para essa igreja. Vocês têm dinheiro, mas vocês são pobres. Porque vocês, apesar de estarem na igreja, vocês não descobriram, vocês ainda não estão desfrutando da riqueza espiritual que há em Jesus. Por isso que ele diz, eu aconselho-te. Lembra que a carta é para uma aí? Mas ele está falando do pessoal agora. Ele não está dizendo, eu aconselho vocês. Ele está dizendo, eu te aconselho. Eu aconselho-te. Está vendo? É para mim essa palavra. Eu te aconselho, Cássio, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para ti enriqueceres. Aquela riqueza que o dinheiro nunca vai dar. Nunca vai poder comprar. Aliás, as coisas mais valorosas da nossa vida, dinheiro não pode. Se pudesse, as pessoas compravam. Mas não compra. Você não compra amor, compra até interesse, mas amor não, é ou não é? A gente vê um cara, né, com uma mulher bem mais jovem, ele desprovido de beleza, para não chamar de feio, e ela muito bela, e aí a gente fica olhando assim, o que será que viu? É ou não é? O que será que viu? Se bem que mulher ela tem um conceito diferente, né? O homem é muito do que ele vê, dos olhos. Mas a mulher ela procura muito mais segurança do que beleza. A mulher ela busca mais segurança. Atenção, cabeção. Preste atenção aqui que eu estou falando. Aí eu vou na academia, grande coisa. Aí vem o outro que dá segurança, levou o corpo. Entendeu? Porque a mulher ela não é muito... Eu não estou dizendo que a mulher não olha isso. Olha, mas as mulheres gostam de se sentirem seguras. Mas se eu entrar nesse papo, eu não...
Que a gente vive um problema cultural. Realmente o machismo... Posso falar ou vou para o texto? Vocês querem que eu fale ou vou para o texto? Fala ou vou para o texto? Vocês gostam, né? Vocês são polêmicos, vocês são bravos, né? Depois quem toma as pauladas sou eu. Quem toma as pauladas depois sou eu. Mas vamos lá, é real isso aqui. A gente vem de uma cultura extremamente machista, sim ou não? E eu não tem como não perceber isso, como não ver isso. Não tem como. É visível. Só que daí entrou o oposto, que também está errado. O grande problema, gente, são os extremos. Qual foi o outro oposto? O feminismo. Agora você assiste, agora eu vou mostrar uma coisa para vocês vão abrir a mente para vocês agora. Assiste os filmes de hoje. É tudo baseado naquilo que a mídia quer construir, porque a mídia não informa, ela forma opinião. Quase todos os filmes que a gente olha hoje, sério, os homens são banana. Pode olhar. Para trazer força da mulher. Só que daí estão tirando a masculinidade do ser do homem. E eu não estou falando agora de machismo e nem de... Homem tem que ser homem e mulher tem que ser... E a Bíblia diz uma coisa que eu acho incrível, que a mulher não é independente do homem e o homem não é independente da mulher. Gente, se Deus criou, porque viu que não era bom Adão estar sozinho, vou criar uma pessoa para estar com ele, para estar junto com ele. Gente, vocês acham que Deus erra? Ele erra, será não? Ou ele acerta? Ele acerta. Por isso que ele fez homem, mulher, mulher. Só que eu entendo que para combater uma ideologia errada, às vezes a gente tem que criar um contra muito forte, só que ele tem que ser equilibrado. E aí a gente vive hoje essa guerra, ainda existe machismo. Mas eu vejo também hoje muito feminismo. E eu acho que o equilíbrio de ambos é o que vai nos trazer uma sociedade mais saudável. Me fiz entender? Sim ou não? Então tá bom. Se não entendeu, também não bate, tá? Mas quando a gente vê os dois estilos que Deus criou, porque Deus criou homem e mulher, e na dúvida é só olhar o que tem no meio das pernas. É fácil, gente. Eu não sei o que eu sou. Olha para baixo. Vai descobrir. É verdade ou não é, Vanilda? Agora eu falei que foi tu, né? Mas é ou não é? Eu não sei o que eu sou. Agora eu sei. Pronto. Resolveu. Agora olha para mim aqui. Eu super respeito o que cada um gosta. O que tu gosta, eu não vou entrar. Se eu for entrar biblicamente, já racha isso aqui, mas a gente super respeita a gente. Eu super respeito o seu gosto. Agora não mude o que você é. Entenderam de novo? Você é o que você é o que Deus criou. Vamos voltar aqui para Apocalipse, vamos voltar aqui. Vamos lá. E aí Jesus está trazendo eles já eram ricos, só que eles eram ricos de coisas que nunca iam fazê-los felizes. Porque Jesus diz, vocês não sabem que vocês são infelizes. Mas eles tinham dinheiro. Mas gente, a espiritualidade ela preenche. A espiritualidade ela dá propósito de vida. A espiritualidade é um freio moral. A espiritualidade, ela corrige a sociedade. A espiritualidade, ela é essencial na vida. Na minha vida, ela foi e ela é. E se tirar a espiritualidade da minha vida, eu me perco. Porque ela é esse alinhamento. E isso enriquece. Me fiz entender, gente, sim ou não? Isso enriquece a vida do ser humano, aqui na terra, e prepara para o céu. A espiritualidade enriquece das coisas que o dinheiro nunca vai conseguir te comprar. Por isso que Jesus diz, eu aconselho eu aconselho-te que de mim compre um ouro refinado pelo fogo.
Por quê, gente? Porque é aquilo que o fogo não vai consumir. O que o dinheiro pode comprar, o fogo pode destruir. O tempo destrói, não precisa nem ser o fogo. Porque são coisas materiais, são coisas externas. Agora o que Jesus ele pode nos dar, são coisas interiores, que preenchem a nossa vida, e que ninguém pode roubar. E aí ele diz, e vestiduras brancas para te vestires. O que era as vestes? Para eles roupa era sinal de justiça, retidão. Quer dizer, havia injustiça e havia... Eles não andavam por um caminho reto, por um caminho íntegro. E Jesus diz, comprem de mim essas roupas, não essas que vocês fazem. Mas se vocês comprarem da minha roupa, é uma roupa de retidão, é uma roupa de justiça. E aí ele vai trazer o terceiro ponto, e comprem de mim, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha, a injustiça que eles estavam cometendo, os caminhos que eles estavam andando, que ia trazer para eles o quê? Ver? Jesus está dizendo, se vocês comprar de mim, vocês vão andar num caminho reto, um caminho que vocês não terão vergonha. E por fim, olha a medicina deles, o colírio, e comprem um colírio para que vocês unjam os olhos, a fim de que vocês vejam, porque eles estavam cegos. Eles estavam cegos. A minha oração, gente, sendo bem transparente aqui com vocês, estudando esse texto, foi: Senhor, me ajuda a ver o que eu talvez não esteja vendo. Porque essa carta, o aconselho-te, ele é para mim. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim ou não? O aconselho-te é para... Não é para quem não veio. É para quem veio. É para quem está assistindo em casa agora. É para você que está assistindo essa mensagem aí. É para quem está aqui, é para quem está ouvindo. Não é para quem não está. Ai, o fulano tinha que ouvir. Não, fulano não tinha que ouvir talvez, porque ele não está, a cadeira dele está vazia. É para quem veio. Jesus está dizendo, comprem de mim esse colírio, para que vocês comecem a enxergar coisas que vocês não estão vendo. Tem coisas que vocês não estão vendo, porque está faltando espiritualidade, sobrava religiosidade, como no brasileiro. No brasileiro sobra religiosidade, se Deus quiser. Eu acho incrível isso. Aí ele vai lá e faz toda a força do mundo para buscar aquilo, e às vezes Deus não queria. E daí ele alcança e diz graças a Deus, e aquilo arrebenta ele ali na frente. Ou a religiosidade faz outra coisa, né? A pessoa é um incompetente, não faz nada por si mesmo. Nada por si mesmo, daí a vida não dá certo. Daí sabe o que ele diz? Não era da vontade de Deus. Ah, como é fácil, gente. Você não faz sua parte, não era da vontade, não era de Deus para mim, Deus tem o melhor. Gente, não é assim que funciona. E esse colírio para os olhos é para a gente enxergar que talvez tem portas que Deus não abre, porque não é da vontade dEle, e a gente fica tentando arrombar. Ao mesmo tempo, tem coisas que nós não fazemos, e aí queremos justificar as nossas faltas, as nossas falhas, dizendo que aquilo não era da vontade de Deus. E se você comprar esse colírio, você vai começar a ver. Eu diria que esse colírio, ele nos dá discernimento espiritual. Como assim? Eu começo a ver, não, para um pouquinho, aqui depende de mim, e eu vou fazer tudo o que depende de mim. Mas aqui, eu estou fazendo o meu tudo, e não está acontecendo. Então eu entendo, e eu agradeço, porque essa porta aqui não abriu. Amém?
Agradeça pelas portas que não abrem. Agradeça pelas portas que não abrem. E se esforce por aquilo que você busca para a sua vida. Mas se a porta não abrir, faz o quê? Faz o quê mesmo? Agradece. Davi, o pastor Ronaldo trouxe um salmo aqui, é um salmo, a gente disse que o salmo 119 é um salmão, né? E o salmo 131, né, pastor? É uma sardinha, né? Que é 3 versículos. Mas uma parte do salmo me chamou muita atenção, que Davi, ele diz assim, no versículo 2, se eu não me engano, eu não, então é o 1 ainda, é o final do 1 que ele vai dizer, ele está falando dele mesmo, Senhor, não é soberbo meu coração, não é altivo o meu olhar, e eu não ando à procura de coisas grandes, e nem de coisas maravilhosas demais para, a gente fica correndo atrás de um monte de coisa, olha aqui para mim, você ainda não se contenta com o Deus, você tem que estar procurando coisas maiores. Quando o pastor Ronaldo falava, a palavra que veio no meu coração foi contentamento. Contentamento. Davi era uma pessoa que se contentava. Se a porta abriu, amém, Deus. E se a porta não abriu, amém, Deus. Está tudo, eu vou seguir fazendo o meu melhor. Contentamento. Tem gente que não está contente nunca com nada. E deixa eu te contar um segredo. Você pode correr atrás do que você quiser. Você nunca vai encontrar. Porque o problema não é as coisas ao seu redor. O problema está dentro do seu coração. Estão entendendo, gente? Pode buscar onde você quiser. Você não vai encontrar. Porque o problema está em você. É você que não se contenta. Volta lá. Vamos pro. E é muito interessante essa igreja, gente. Bota o 19 para ver o que vem aí. Kelly. Deixa o 18 ainda. É muito interessante essa igreja, porque eu li as outras cartas, são todas cartas curtas, as outras 6 cartas, e é interessante que essa igreja não tinha problema doutrinário, porque as outras igrejas tinham, algumas tinham problema com falsos profetas e falsos apóstolos, essa não tinha. Alguns tinham problema com imoralidade, problema moral da igreja, essa não tinha. Tinha uma igreja que era muito pobre, essa era rica, então não tinha problema de necessidade. E algumas igrejas eram perseguidas, e essa não era. Gente, essa aqui era uma igreja maravilhosa. Aquela igreja assim, ó, qual tu vai congregar? Éfeso? Esmirna? Pérgamo? Não, eu vou na Laodiceia, lá, os ricos. Entende? Onde é que tu vai congregar? Não, vou na igreja que é lá mais legal. Só que deixa eu te contar uma coisa. É a única igreja das 7 que do primeiro ao início só leva pancada. Das 7. A mais bonita de todas, sem medo de errar. Pode estudar, cada uma delas. A melhor das 7 era a igreja de Laodiceia. E é a única. Quer ver? Coloca o versículo 1, que a gente vai ver de Éfeso, que é a primeira. 3:1. O anjo da igreja, de Sardes é a primeira, escreve, diz essas coisas, não, acho que começa no 2, né? Não, é no 3 mesmo. Tá, mas pode ser essa ali mesmo, vou pegar essa aí. Bota no 1. Vem comigo, é o computador? Dá corda nele. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de vivo, mas está
Morto. Ok, já deu uma pancada, né? Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-te, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são, ele deu um elogio para essa igreja. Ao vencedor, blá, blá, blá. Todas as igrejas vão ter elogios, menos Laodiceia. E das 7, era a igreja mais legal, olhando de... Olha aqui para mim, será que a sua vida não está legal olhando de fora? Mas como é que está por? Como é que está por? Dentro. Essa é a questão dessa carta, não à igreja, mas a carta às pessoas. Jesus fala que algumas pessoas são como sepulcros caiados. Quer dizer, pode ver no cemitério, tem muito sepulcro lindo, mármore. A pessoa não teve mármore a vida inteira em casa, mas tem no... Alguém fez para ela, claro, porque se fosse ela, não faria de mármore, né? Faria de outra coisa, faz de laje. Só que dentro está tudo podre. Acabou já. Primeiro fede. E tem muita gente viva assim, morta por dentro. Por isso que ele diz: eu aconselho você que compre de mim esse ouro refinado. E agora vai para o 19. Eu repreendo e disciplino. Aí a gente pensa assim: poxa, mas Jesus mandou essa carta para acabar com Laodiceia. Não. Eu repreendo e disciplino a quantos, o quê? Gente, se Jesus mandou essa carta, era por amor. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Era amor, gente. Isso aqui tudo era amor. E a grande questão é que eles tinham deixado de ser zelosos. Tanto que ele vai dizer, ser pois zeloso. Está vendo que é tudo no singular, não é plural? Não é sejam zelosos aí a igreja de Laodiceia, não. Se pois zeloso, arrepende-te. É individual. Aliás, porque Deus trabalha sempre na individualidade. Então assim, posso falar o que veio aqui? Posso ou não posso? Vocês vão coloca carinho aí no que eu vou falar agora, tá? Deixa eu contar um segredo para os maridos, os machão. Segura a mão dele aí. Esposa. Marido, olha aqui para mim. Eu sei que tu ama demais a tua esposa e os teus filhos. Assim esperamos, né? Mas se ela subir, você não consegue subir agarrado. O que quer dizer isso? Tem maridos que só vêm no culto, e eu não estou falando de ninguém específico, mas é uma verdade. Se a esposa vem, daí ele usa aquela, é que eu gosto de andar contigo, nem senta junto em casa. Entende? Não, o teu problema não é ela vir junto. O teu problema é que tu só vem por causa dela. E é um perigo ela ir. E tu ficar. Sim. Tchau e bênção. Imagina ela subindo e tu. Não vai me levar? Não, já te aguentei esse tempo todo aí na terra. Até é bom que tu fique. Vá para o inferno. E vai mesmo. Se não for, fica, entendeu? Não tem um meio termo. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Não existe purgatório.
É ou vai. Entendeu? É isso aí, gente. Não tem como depois. Não. Não tem. Cássio, não dá para orar pelos mortos? Não dá. Não dá. Isso é uma doutrina dos macabeus. Só que não é uma doutrina bíblica. Macabeus, algumas bíblias têm, 1ª e 2ª Macabeus, que são livros apócrifos que foram inseridos no cânon bíblico muitos anos depois. Eles não estão no primeiro, eles foram inseridos depois. No livro dos Macabeus fala de oração por mortos. Mas biblicamente, coloca aí para nós, eu não vou lembrar disso aqui. Eu vou dar um chute aqui agora. Mas eu sou ruim de chute, só para chutar os outros. Hebreus 9, 27. Hoje eu estou brabo, hein? Aos homens, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só, morreu, e depois disso vem o deu. Não tem meio pau, não tem meio termo. Não tem, biblicamente eu estou falando, teologicamente eu estou defendendo. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Que o homem só morre uma vez, aqui cai todo o espiritismo fora. Porque não volta. Aí vai muito do que você crê. Cássio, eu creio diferente. Então, sim, com muito carinho. Essa doutrina aqui não serve para você. E está tudo bem. No final a gente vê. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com ela. E não quero que você leve como ofensa. Mas a Bíblia diz, morreu, morreu. Morreu, morreu. E deu. Depois disso veio o juízo. Mas vamos voltar aqui para esse ponto, para encerrar. Sejam zelosos, porque eles tinham perdido o zelo. E gente, o que acontece? Muitas vezes a gente perde, se a gente olhar o 18 e o 19 juntos ali, só para contextualizar, as pessoas por não encontrar Jesus, e se não encontrou é porque não busca, porque a Bíblia diz, buscar-me, eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Mas se a gente buscar Ele mesmo, a Jesus, a gente vai encontrar, gente. Se a gente encontrar Jesus, a gente preenche essas coisas. Aí vem o contentamento. Aí vem o contentamento. Agora, quando a gente não encontra Jesus, aí é um perigo. Por quê? Porque a gente pode se perder nas propostas do mundo. Porque o mundo tem muitas propostas, muitas possibilidades. E algumas não são imorais, mas não são bênção para a sua vida, nem para a minha. E outros se perdem na busca de outras coisas. Sabe, naquela ânsia de tá insatisfeito, tá descontente. O brasileiro, ele é místico, é incrível. Como ele é místico. Porque a gente vive um sincretismo religioso, né? Eu gosto de falar sempre Natal e Páscoa é uma loucura. Páscoa então não existe, né? Páscoa significa a passagem, que é a passagem de... a morte de Jesus, é da morte para a vida. Mas daí a gente não celebra o Cordeiro de Deus, celebra o Coelho de Deus. Não é sangue de Jesus derramado na cruz, é o chocolate. Entende? Isso é um sincretismo. E não é ovo, é cruz. Isso é um sincretismo. Quer dizer, a Páscoa é ovo, chocolate e coelho. Mas a Páscoa, ela é uma data cristã, que significa cordeiro, sangue e cruz. Vocês estão entendendo? O sincretismo religioso faz isso. E como eu sempre digo, eu amo chocolate, eu amo a Páscoa, mas não é por causa do coelho e nem do ovo. É pelos tipos de chocolates diferentes. Eu adoro chocolate. Agora eu não celebro nada disso. Páscoa é Jesus, é cristão o negócio. E o brasileiro tem essa mistura, ele vai misturando tudo, gente. Aí tem que ficar só com a Bíblia. O livro que você lê, você tem que ver se ele alinha com a palavra. Se ele vai trazer ali
algo que vai contribuir para que você entenda melhor a Bíblia. Senão, não tenha como um livro de fé cristã. Tem muito livro bom, mas tem também muito livro ruim. Estou falando agora de pessoas que querem falar de cristianismo. Eu já li livro muito ruim, e que eu olhava livro e Bíblia, alguém estava errado, né? E assim está hoje. Eu sei que tem gente que não gosta que eu falo, mas eu falo igual. Porque você pode não gostar de mim, mas eu sei o que eu falo, eu não falo aqui bobagem. E se eu estou falando é porque já vi muita gente se arrebentar na vida, por ouvir pessoas erradas, por seguir conselhos errados. Talvez porque leram coisas erradas. Porque tem gente que lê um livro e acredita mais naquele livro que na Bíblia, e fala mais daquele livro que da Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, e ponto. E o resto tem que vir para nos ajudar a melhor interpretar a Bíblia, entender a Bíblia. Amém? Então essa igreja tinha perdido esse zelo. Esse zelo. Porque onde está a chave? Por que ele fala do zelo? Por causa do morno. Era uma igreja morna. Era uma igreja que não tinha mais zelo, não tinha mais fervor, não tinha mais amor, não tinha mais o brilho no olho. A igreja tinha perdido isso. Aquela vontade de buscar a Deus, aquela vontade de ir na casa de Deus para buscar a Deus. Sabe aquela coisa, hoje é domingo, hoje é quarta, hoje eu vou no culto. Sabe aquela, hoje é domingo, tem que ir no culto hoje. Entende? A gente entende os filhos dizer isso, sim ou não? Mas a gente, hoje é domingo, fica em casa, irmão. Fica em casa, que se deu azedume aí, capaz de estragar os outros ainda. Talvez tua nuvem está tão presa, você está tão carregado que vai carregar os outros. Não, melhor vem na igreja que a gente manda embora isso aí. Mas tem gente que vem pesado para o culto, gente. Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Não era comer um churrasco na casa de Salomão, não. Era a casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de Davi em ir à casa de Deus, em fazer a obra de Deus. Uma vez ele foi oferecer um sacrifício numa eira, num campo, cujo dono era Araúna, o nome do campo. O dono do campo chamava Araúna. Ele pegou um lugar e disse, eu quero oferecer um sacrifício aí. E Araúna disse, é um sacrifício para Deus? Davi quis comprar o campo para fazer um sacrifício a Deus. Imagina na época isso, gente. Eu vou comprar um campo, uma área de terra, para fazer um sacrifício a Deus. E Araúna disse, mas era o rei, é tu rei, e é para Deus, pelo amor, por favor, isso aqui é teu. Davi disse o seguinte, eu nunca vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Eu vou comprar esse negócio aí por um preço justo. Ele comprou uma eira, ele comprou uma área de terra. Tornou o rei a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor. Não. Então faz o seguinte, então faz a metade, já que é para Deus, tu me dá uma mão também, eu guardo mais um pouco. Estão vendo ali, gente? Quem é Davi? Não, antes pelo inteiro valor eu quero comprar, porque eu não tomarei o que é teu para e não oferecerei holocausto, um sacrifício que não me custe. Porque é Davi. O coração de Davi era muito diferente, gente. E cometeu pecados que, olha, se fosse hoje, você não ouviria Davi pregar. Tão santo que você é. Mas é a pessoa que Deus testemunhou, achei a Davi, quer dizer, ele procura, né? Um homem segundo o meu coração. Mas se Davi vem aqui pregar e você conhece a história dele, você diz, não, eu não vou ouvir esse cara é um pecador. Santo. Não levanta as mãos, senão tu vai para o céu.
Tem gente que é tão santo que não pode levantar as mãos, que o Senhor já leva. Eu tenho até medo desse santo. Porque todo excesso esconde uma falta. Isso é psicologia. Todo excesso esconde uma falta. A pessoa que é demais, cuidado. A pessoa que é desconfiada demais, preste atenção nisso aqui, desconfia dela. Porque é ela que enrola os outros. Como ela enrola os outros, quando é com ela, o que ela faz? Vocês estão entendendo, gente? E tem na igreja isso também. É cegueira espiritual, que a pessoa não se enxerga. Está precisando comprar esse colírio. Para ver se abre esses olhos e enxerga. A gente chega, né? Bota já o 20 aí, vão acabar com isso aí, querem? Já lemos esse, né? Esse que estou à porta. Entendemos por que ele estava... Por que vocês acham que ele está à porta, gente, dessa igreja? Vamos lá, eles eram ricos, vestiam roupa bonita, eram médicos, eles diziam o quê? Que eles não precisavam de... Por que Jesus está à porta e bate? Fala para mim. A porta estava fechada, mas tem um porquê isso aqui. Hã? Fala alguém assim. Quero saber o que é. Porque ele estava do lado de, acredite, da igreja. Jesus estava do lado de... Só que lembra que essa carta não é para a igreja. Essa carta é para... Será que ele não está de fora da nossa vida? Não é para a igreja. Essa carta não é para a igreja. Essa carta é para mim. E a pergunta é, será que ele não está do lado de fora da nossa vida? E aí ele conclui no 21, ao vencedor, aquele que abrir a porta, né? Porque ele disse, se abrir a porta eu vou entrar, eu vou cear com ele. E ao vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono. Assim como também eu venci, e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça, não o que eu disse, porque eu só li o texto e expliquei melhor para vocês um pouquinho, mas aquilo que o Espírito diz às igrejas. Vamos colocar de pé? A grande pergunta é, será que ele não está de fora da nossa vida? Do nosso negócio, dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos objetivos, da nossa casa, da nossa família? Será que não está de fora? Que a gente pode vir à igreja e não ser um filho de Deus. Eu posso ter uma igreja e não ser filho de Deus. Essa era a igreja mais bonita das 7. Povo mais bonitinho quando entrava. É um grande perigo quando a gente não estava pensando nessa carta. É um grande perigo quando a gente não está precisando de nada. Porque se você olhar a história da Bíblia, olha para mim aqui. A história da Bíblia ela é assim, ó. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é isso aqui. Como assim? O povo se volta para Deus, se arrepende, se volta para Deus. Deus começa a fazer parte da vida. E eles começam a ser abençoados. Quando eles estão na benção, eles esquecem de Deus. E aí o que acontece? Daí quando eles estão aqui no vale, eles lembram, poxa, mas quando eu estava com Deus, olha o zelo. Estão entendendo, gente? Estão comigo? Sim ou não? Poxa, mas quando eu estava com Deus, eu estava lá. Então eu vou fazer o mesmo, a gente não é muito burro, eu vou fazer o mesmo caminho, e a pessoa faz o mesmo caminho e vai. E por um tempo, a Bíblia toda é isso aqui que eu estou falando para vocês. E aí, Deus guarda, Deus livra, Deus prospera, Deus cuida, Deus abençoa. E quando eles estão lá,
eles se sentem ricos, que nem essa igreja. E aí, gente, esse é o perigo. Quando você está bem demais e você achar que é rico, ali você empobrece. E aí você... É um grande perigo quando nós estamos bem. Ouça isso. É um grande perigo quando nós estamos bem demais. Qual é o perigo? É nós não dependermos mais de Deus. Esta igreja, ela quase disse o seguinte: nós estamos ricos, e não precisa mais de Jesus. E aí Jesus foi ficando, quando eles nem viram que Jesus foi para o lado de fora. E ele estava batendo. Mas eles estavam eles não estavam só cegos, porque eles não estavam ouvindo Jesus bater. Eles não estavam ouvindo. Aí Jesus disse: vocês têm que entender que sem mim, ricos vocês são pobres, lindos vocês estão nus, e cheios de remédios vocês estão doentes. E o convite dessa palavra é: aquele que abrir a porta, eu vou entrar, eu vou estar com ele. E a Bíblia é linda. Ele fala de salvação, vitória e glória. Salvação, vitória e glória. Quem não quer salvação, vitória? Todos nós queremos salvação, vitória e glória. E isso é para aqueles que têm Jesus como centro da sua vida. E as demais coisas são periféricas, estão ao redor. Onde está Jesus? Pensa assim, ele está no centro, ou de repente ele está um pouquinho de lado, ou de repente um pouquinho mais afastado, ou de repente ele já estava longe, ou talvez ele já estava do lado de fora. Essa palavra, gente, é porque ele nos ama, e ele quer nos ver perto. Aliás, ele quer estar, ele não quer estar perto, ele quer estar dentro. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. A que distância? Onde está Jesus na sua vida? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Onde Jesus está na nossa vida? Ele é o centro? Ele está do lado? Ele está a uma média distância? Ele está longe? Onde está Jesus na nossa vida? Com Ele, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas enfermidades, mesmo nos desafios, com Ele, nós temos salvação, vitória e glória. É o que diz essa palavra. Mas sem Ele, mesmo tendo tudo, nós estamos pobres, somos miseráveis, estamos cegos e nus.